Boa noite, Boa noite. tudo bem com vocês? Então, nós vamos compartilhar hoje uma palavra com esses casais maravilhosos aí. Não conhecemos todos vocês pessoalmente, mas através do Renato, da Denise, a gente já tem ouvido falar bem de vocês. Pastor Cristiano, uma bênção, esse homem. E nós queremos, então, já nesse tempo que estamos todos meio fechados nesse tempo de quarentena, nós queremos conversar um pouco sobre casamento, né? Nós trabalhamos há muitos anos com casais, temos hoje ministrado o curso Aliança, alguns já devem conhecer, paralelo, é o mesmo processo que o curso Casados para Sempre, né? E também, assim, nós temos no coração muito essa questão, o ministério com os casais, né? Nós amamos essa área, entendemos que a família realmente é um presente de Deus, é um privilégio de Deus nós termos família, né? E para saber manter essa família, para saber fazer funcionar, é só olhando para o manual do Criador mesmo, porque também família é uma bênção, mas é complexo, né? Traz uma complexidade muito grande os relacionamentos, né? De marido e esposa, daí vai envolver filhos. Então, tudo isso nós temos que dar aquela paradinha, não dá para dizer diária, mas pelo menos semanal, para tentar entender algumas coisas a mais e parar tudo às vezes e perguntar para o Criador e como é que funciona aqui, o que eu faço nessa hora, né? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso com vocês, a gente aproveitar esse tempo de quarentena, que a gente pode estar também refletindo sobre muitas coisas, porque a palavra diz que tudo concorre para o bem dos que amam ao Senhor. Então, até esse tempo de ficar um pouco isolado, a gente consegue aproveitar esse tempo para algo mais. Tá bom? Vamos nessa então? Então, também estou muito feliz com vocês pelo fato de que vocês estão recomeçando esse ano de encontro com os casais, porque todo esse encontro, esse relacionamento que há entre casais, com o pessoal, com a igreja, com a liderança, que sempre está pensando em que construir algo de melhor dentro dos lares. Então isso é importante, é muito bom investir nisso, investir tempo, investir dinheiro, investir tudo que nós pudermos no nosso relacionamento, no nosso casamento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo assim que tocou no meu coração esses dias, porque se tratando em casamento, a gente sempre fala que a gente adentra num compromisso com Deus também. E me lembro agora assim, dois fatos importantes que eles são semelhantes, com dois homens da Bíblia, que eu acho que nós podemos pegá-los como exemplo para a nossa vida. Eu acho que quando que nós nos encontramos, quando que nós decidimos a ter uma vida junto até o final dos nossos dias, então é um compromisso que nós temos perante o Senhor. Mas quando que nós fizermos isso, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então eu gosto muito desse texto, está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim, Deus, eu encontro, quando que, vocês devem estar lembrados daquele fato de que quando que Moisés estava passeando, levando as ovelhas no pasto, e ele teve aquele encontro com Deus, ele viu aquela sarça ardendo, e ele foi lá para ver o que estava acontecendo. E diz assim, Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se nós olharmos em Josué, no capítulo 5, no versículo 15, ele também, Deus teve um encontro com Josué, e ele diz assim, através desse homem que se apresentou a Josué, que era um príncipe do exército, mas era o próprio Deus que estava se encontrando com ele. Ele respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos pés,
porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Então eu creio que, como Moisés, que estava sendo chamado por Deus para uma missão de conduzir o povo do Egito para a Terra Prometida, de igual forma, Josué, ele adentrou na Terra Prometida e ele ia conquistar essa terra. Então são duas missões, duas pessoas com missões grandes, enormes. Mas antes de mais nada, eles precisavam tirar a sandália do pé. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós, tanto o homem como a mulher, entrar num compromisso disso, que é grande, que é de igual ao de Moisés a conduzir aquele povo, que é igual ao de Josué a conquistar aquela terra. É um casamento. Assim é o nosso casamento. Nós precisamos nos descalçar de muitas coisas que nós trazemos junto na nossa vida normal, na nossa vida particular. Nós vamos adentrar no coração da esposa, no coração do marido, e é um compromisso muito grande. Então eu creio que nós temos que deixar para trás muitas coisas. Temos que descalçar o orgulho, descalçar as situações que atrapalham o relacionamento, a vida a dois, descalçar os olhos orgulhosos. Nós temos que olhar para o outro, olhar com amor, olhar com investimento, buscar o que vocês estão fazendo agora, buscar junto com os irmãos, com a igreja, a aprender mais, para poder realmente conseguir fazer com que essa missão tão grande que o Senhor nos deu, que podemos levar até o final. Então eu acho muito importante, muito bom que vocês voltem, conversem, apresentem as suas dificuldades. Você vê que Moisés, ele disse, não, eu não posso, eu não vou, eu não sei falar, o que vão dizer de mim? Então é algo que está dentro de cada um de nós. Nós por nós mesmos não somos capazes mesmo. Nós somos maridos imperfeitos, esposas imperfeitas, e nós não conseguimos por nós mesmos representar bem essa missão que o Senhor nos deu. Mas com Ele diz, como o próprio Deus disse para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Então, o eu sou vai nos capacitar. Mas para isso, nós precisamos nos descalçar de muitas coisas que atrapalham no nosso relacionamento. Amém? Eu queria agora passar mais um pouquinho para a Roseli, ela também completar isso. Depois eu quero falar mais um ponto importante. Então, esse abrir mão, esse descalçar, nos descalçar para poder pisar na terra do outro, na verdade, né? Tem tudo a ver com essa questão do cristianismo, né? A gente, como cristão, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende, que a gente vai percebendo, é que nós temos que ir abrindo mão de nós mesmos, para que o nosso Senhor possa habitar em nós, né? Já diz Paulo, diz, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, só que quando a gente começa a seguir, de fato, né, o Evangelho, a pessoa de Jesus, a gente começa a se deparar, não é algo automático que acontece isso. De um dia para a noite, eu morri para mim mesma, agora é totalmente Cristo que vive em mim, todas as minhas atitudes são cristãs. Não é bem assim, né? Então nós sabemos que vai sendo um processo. A gente começa a se deparar com situações que a gente fica angustiado, que não está dando certo, e a gente vai orar, e o Senhor sempre com paciência, com amor, Ele diz, mas é porque você tem que abrir mão dessa tua maneira de pensar, desse teu jeito, porque hoje não cabe mais isso, como cristão, num casamento, né? Então, na verdade, esse processo de nos descalçando é um processo contínuo. E só quando a gente já teve esse encontro com o Senhor, quando a gente já decidiu isso, Senhor, então eu quero ir abrindo mão de mim mesmo para que, de fato, a tua verdade possa ir sendo estabelecida, é que esse processo começa em nós, né? E daí nós vamos percebendo e vamos dizendo, por mais que doa, tá bom, Senhor, então eu renuncio, peço perdão, eu aceito da tua maneira, né?
porque nós vamos nos moldando ao reino de Deus, as leis do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, né? Então é isso que significa a gente ir nos descalçar para pisar nessa terra, né? Agora hoje eu quero falar um pouquinho justamente sobre esses princípios do reino de Deus, né? Para fazer funcionar um casamento, uma família em harmonia segundo o coração de Deus, né? Muito bem. Olha, é interessante que quando que a gente casa, a gente vem de lugares diferentes, culturas diferentes, jeito de viver diferentes. E a gente normalmente está assim, ó. Podemos fazer assim, ó. Estamos com a mão fechada, cada um do seu mundinho, mas nós nos encontramos com o casal, com a esposa, com o marido. Nós estamos aí tentando viver. Agora, se nós continuarmos com a mão fechada, nós vamos morrer aqui. Mas é fácil. É só a gente fazer assim, ó. Eu posso erguer esses 2 dedos que apontam para o céu. E da forma que eu vou crescendo na presença de Deus, tanto o homem quanto a mulher, ele se aproxima de Deus e se aproxima do casal. Você vê que a lógica é nos aproximar de Deus e a consequência disso é nós nos aproximamos um do outro. Esse é um dos pontos fundamentais no relacionamento, na vida de um casal. Eu queria destacar 2 pontos que nós, como casal, devemos prestar muita atenção. Na nossa vida, nós precisamos, no casamento, quando se trata de resolver problemas entre o casal, com os filhos, até na situação do dia a dia, em casa, no comércio, onde trabalha, aquela situação toda, a gente precisa dar prioridade aos princípios mais do que às opiniões. Que hoje nós podemos ver que todo mundo tem uma opinião. Sobre qualquer assunto, você vai encontrar opiniões à vontade. E essas opiniões, umas ajudam, mas a maioria atrapalha. Então, tem muitas opiniões aí, são orgulhosas, são muitas opiniões que da vez que já está sendo dada por causa de uma dor sofrida. Então, não vai ajudar. Agora, o que vai ajudar na nossa vida do casamento, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, no relacionamento em casa, para depois chegar no relacionamento da sociedade, é observar os princípios. E os princípios são todos da Bíblia. Então, quem não lê a Bíblia, infelizmente, eu preciso dizer, ele está em uma situação complicada. Quem não lê a Bíblia se apega a opiniões. Então, é as pessoas que falam, pode ter quem quer que seja. Não que todas as opiniões são erradas. Eu acho que tem muitas pessoas de boa intenção e tal. Não que não deve obedecer, olhar para as opiniões, mas nós temos que dar prioridade aos princípios. E os princípios na vida do casamento, elas estão na palavra de Deus. Elas estão na leitura diária com o Senhor, para ouvir o que Ele tem para nos dizer e nos ensinar. Então, se nós não fizermos isso, nós não temos, inclusive, direção para sustentar o nosso casamento. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o princípio é prioridade. As opiniões a gente vai vendo, aproveitando, se tem umas que é possível de ser aceitas ou não. Mas vamos buscar os princípios que Deus estabeleceu desde o princípio. Foi Ele que instituiu o casamento. Então, todas as formas corretas é dele. Ninguém, eu acredito, ninguém pode ultrapassar o limite de um entendimento que uma pessoa tem com o Senhor. Quem quer que seja. Então, é de extrema importância que nós temos um encontro
eu digo, diário com o Senhor e colocar a nossa vida, o nosso casamento, o nosso relacionamento perante Ele. E outro ponto que eu queria destacar, que é de extrema importância, que as pessoas se confundem com isso, é dar prioridade ao relacionamento mais do que às realizações. Você veja que na vida de casal, a gente, principalmente no começo, eu sei, para nós foi assim, nós começamos quase com nada, então aquela luta de conquistar, de ter a nossa casinha, de ter o carro, de nascer os filhos, a escola, e como que vai ser a faculdade dos filhos, então a gente chegava a se esquecer do relacionamento entre nós, por causa da nossa grande luta pelas realizações. E não que as realizações são más ou erradas, só que ela não pode ter a primazia. A primazia, a prioridade é o relacionamento. É isso que vai fazer com que o nosso casamento, a nossa família, a nossa geração, ela prospere de acordo com a vontade do Senhor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria, assim, da minha parte, para que realmente, como nós falamos, que nós olhamos para o outro e temos que nos descalçar de muitas coisas da nossa vida, porque é uma terra santa. É uma terra santa, mesmo que às vezes não, mas não é santo, mas é algo que Deus preparou. Uma outra família criou para mim, a minha esposa. Então, o homem também foi criado por alguém, então a mulher não tem o direito de entrar de qualquer jeito. Nem o homem tem o direito de entrar de qualquer jeito. Precisa se descalçar de muitas coisas. E esses princípios, né? Dando prioridade aos princípios que Deus estabeleceu, né? Mais do que as opiniões que a gente vê por aí. E dar prioridade ao relacionamento mais do que as realizações da nossa vida. Não que seja errado, mas elas não podem estar em primeiro lugar. O primeiro lugar é o relacionamento. Uhum. Amém? Só falando um pouco desses princípios, né? Na verdade, não é nem só um princípio, é um mandamento de Deus que é para amar, né? O mandamento, o novo mandamento que Jesus nos deixou, é amar uns aos outros, né? É para amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, né? Então eu estava até vendo um pouco sobre essa questão do amor, pensando em casamento. O amor está muito, essa palavra para nós, pelo menos no português, está muito banalizado, está muito diminuído, está diminuído totalmente quase o real significado de amor, né? Então o amor realmente no original, se você vai ver lá no hebraico, você vai ver conforme Jesus usava esse termo amor, tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer por nós. Então esse significado de amor é de servir, é de se doar para o próximo, é de fazer tudo para que o próximo seja de fato valorizado, socorrido, atendido, né? Então, se a gente traz esse princípio para o casamento, se cada um realmente ama, decide amar, porque também tem esse detalhe muito importante, que amor não é um sentimento, é uma decisão. Esse amor de Deus é uma decisão. O amor de novela, dessas coisas aradas que o mundo colocou, romântico de Hollywood, isso daí acabou o amor, eu não amo mais. Não existe isso. Na palavra de Deus não existe isso. É um amor incondicional, é um amor de servir. E isso não acaba nunca, nunca. Não é porque o outro ficou feio, não merece, não está ajudando, é que eu vou deixar de amar. É uma decisão de nos submeter ao senhorio de Cristo. E quando nós decidimos isso, então nós vamos amar eternamente. E daí nós vamos servir. Então, se cada um do casal entra no casamento com essa decisão de amar o seu cônjuge, não tem porquê as coisas
não tem como dar errado nesse sentido, né? De que é uma decisão, o Senhor vai nos renovar cada manhã, né? A palavra diz que Ele nos renova a cada manhã, a nossa força, a nossa fé, nosso amor, a nossa esperança. Então, nós vamos estar sempre sendo renovados no nosso próprio casamento, né? Então, isso que nós precisamos nos conscientizar, de que não é, hoje não estou sentindo amor. Eu posso estar um dia chateado, posso estar até com raiva da pessoa por alguma coisa que aconteceu, mas o amor, ele permanece. E é só a gente se firmar na palavra que o Senhor renova também o sentimento daí. Se está o sentimento abalado por alguma coisa, o Senhor renova também isso. Porque nós decidimos amar, nós decidimos obedecer aos mandamentos do Senhor, aos princípios da lei de Deus, para o casamento, para a família e para tudo que nos cerca, né? Então a gente queria assim deixar essa mensagem para vocês hoje e realmente assim desejar que cada casal que está ouvindo isso, cada casal dessa igreja, que seja renovado a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, porque no casamento é um lugar maravilhoso para a gente de fato vivenciar as maravilhas de Deus, para a gente juntos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, para nós abençoarmos os nossos filhos, para a gente desfrutar de tanta coisa maravilhosa que Deus criou para o ser humano. No casamento é que tudo isso acontece, né? Então, na verdade, é assim, só que muitas vezes tá meio tortinho, tá dando errado algumas coisas e a gente se desespera e acha que então não vai dar certo. Não, na verdade é só porque a gente não está sabendo algumas coisas que Deus quer nos revelar. E ele revela, como o anjo falou ali, através da palavra, como através dessa comunhão com o corpo de Cristo, né? Orar uns pelos outros, tudo isso o Senhor vai vir em socorro, porque Ele é o criador do casamento, Ele se importa totalmente com o nosso casamento e com a nossa alegria de estar no casamento. Não é também deixar vivendo de qualquer jeito, porque o cristão não pode se separar, então vou ter que tolerar isso. Não é assim. Tem que ter alegria. E quando não tem, então nós vamos buscar até que tenha, porque o Senhor, ele se compromete com a aliança que nós temos um com o outro e com ele. Quer falar mais uma coisa? Não, eu só vou olhar no final. Uhum. Então é isso assim que a gente queria compartilhar com vocês. Deus abençoe, tomara que Deus permita que uma hora dessa a gente possa se encontrar também, né? E o anjo vai fazer uma oração agora para a gente finalizar. Deus abençoe vocês todos. Que bom, nós somos muito felizes por estar transmitindo algo do nosso coração, do que nós vivemos. Nós temos, graças a Deus, nós temos aprendido muito na nossa vida no casamento. Nós passamos por dificuldade também, tivemos dificuldades, mas graças a Deus nós buscamos no Senhor e o Senhor sempre nos atendeu. Eu creio que a fonte de vida é em Deus. A fonte que nós podemos ter vida no nosso casamento é buscando ao Senhor. Eu queria orar com vocês e eu tenho meditado, eu tenho pensado num versículo do Salmo 53, e eu creio que ele também vem a calhar aqui para esse momento tão especial, porque eu creio que como nós estamos aqui conversando sobre algo no casamento, algo que Deus quer no casamento, Deus está olhando para isso e Deus está na expectativa de que todos os casais o entenda e o busque. Então o Salmo 53, no versículo 2, diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem o entenda e se há quem busque a Deus. Gente, então o que é de extrema importância é nós entendermos a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso casamento e buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, que cada casal, cada pessoa naquele local, lá em Concórdia, Pai, em nome de Jesus, sob o cuidado, sob a mão que abençoa, a mão do pastor que está abençoando aqueles casais, eles recebam de Ti toda a graça, toda a misericórdia, toda a força de poder viver, conviver num casamento, numa família,
numa geração de bênção. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoá-los. Sim. E que eles se encontram, quando que o Senhor estiver olhando por eles, Sim. se encontra entendendo os seus princípios, Sim. buscando a Deus, em nome de Jesus. Guarde e proteja. Sim. Grande abraço a todos, Deus abençoe e obrigado por essa oportunidade. Amém. Amém? Amém.